Olá! Hoje no Mundo Político, uma análise sobre os movimentos recentes do presidente Bolsonaro em busca de popularidade e apoio. As viagens, os discursos sobre pandemia e vacinas, a consolidação do acordo com o Centrão e a fritura do ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu vou conversar com a cientista política Márcia Dias, ela é coordenadora do bacharelado da Ciência Política da Unirio, no Rio de Janeiro. Márcia, muito obrigada por atender o Mundo Político. É um prazer, Vivian, estar aqui com você novamente. Márcia, o presidente Jair Bolsonaro tem viajado pelo país buscando aí popularidade, usando um discurso sobre a pandemia que nega a gravidade, que diz que é inevitável, que foi impedido de agir pelo Supremo Tribunal Federal, responsabilizando prefeitos e governadores. Enfim, tem um discurso já consolidado dele nesse sentido que ele tem levado pelo país e responsabilizando eles pelos reflexos econômicos. Bolsonaro conseguiu melhorar a sua aprovação recentemente. Isso é relacionado ao auxílio emergencial que está sendo pago, né? Na sua opinião, as contradições e o negacionismo do presidente, você diria que não estão comovendo a população? Como é que você enxerga a percepção do eleitorado em relação ao Bolsonaro? O que quer dizer essa pesquisa mais recente, que não é tão recente assim, já tem algumas semanas? Então, a área de comportamento político, ela é recheada de diferentes teorias que explicam o comportamento político, o comportamento eleitoral, né? Tem a teoria sociológica, tem a teoria psicológica, tem a teoria da escolha racional. O que acontece diante disso, né? A gente está diante de uma confusão muito grande na circulação de informações. É muito difícil a gente falar de informação no mundo onde as fake news transitam sem nenhum constrangimento. Então, antes a gente tinha a exclusividade da televisão. Isso não significa que a televisão dissesse absolutamente a verdade todo o tempo, ou que tudo que ela dissesse fosse uma verdade absoluta e incontestável. Mas o fato é que esse monopólio se desfez com a internet. E a internet permite a circulação de algumas informações, muitas delas sem checagem, sem comprovação. E isso deixa o espaço da informação multifacetado. Então, ninguém mais é dono de uma narrativa, ninguém é mais dono de um discurso. O que acontece nessa hora, né? Existem várias informações sobre esse comportamento do presidente, sobre esse seu negacionismo, sobre o impacto desse comportamento no estágio da pandemia no Brasil, que não cede, ou se começa a ceder agora, depois de ficar num platô de 1.000 mortos por dia durante 3 meses, né? Quase. Isso enfim, mas nem todos têm acesso a esse tipo de informação. Tem muita gente que recebe a informação de várias formas. É o WhatsApp, é Facebook, é através de grupos de confiança, que a gente chama de grupos de confiança, onde circula todo tipo de informação. Isso é para a gente falar do plano da informação. Quando a gente fala em comportamento político, a gente não pode excluir o componente principal. É como que eu tomo a minha decisão? Com base nas informações que eu tenho. Para além dessa informação que é veiculada por formadores de opinião, seja na televisão, seja na internet, seja em que meio for, seja na conversa do bar, aonde estiver, tem sempre um formador de opinião. Existe também a minha percepção. Agora, vamos nos colocar no lugar de uma pessoa que de repente se viu sem renda, diante de uma crise econômica gravíssima, uma crise sanitária gravíssima, e apesar de todas as dificuldades que teve para receber um auxílio, esse auxílio de R$600, ele é absolutamente inusitado. Ele é, para muitas pessoas, a maior renda constante ou persistente que eles tiveram na vida. Para algumas pessoas, 1.200, né? Mulheres, chefes de família. Agora, pensa, se essa pessoa não tem a informação de onde vem esse dinheiro, e se o presidente da República, que é a figura mais imponente do país, né, diz que
né? Ele é o responsável por essa condição de bem-estar dessa população, ou se circula esse tipo de informação, que, né, independente daquilo que o Congresso fez para aumentar o valor e etc., não necessariamente todas as pessoas dispõem dessa informação. Elas veem quem é o presidente da República. O presidente da República é esse. Eu repentinamente tive um conforto diante de um dos momentos mais dramáticos E da onde minha vida. entra, sim, só botar aí uma colher nessa história, onde entra a cerimônia do 7 de setembro, mesmo que tenha sido enxugada, não é? Ela foi uma cerimônia que atraiu e que virou notícia no país inteiro. E Uhum, Bolsonaro, nessa cerimônia, faz novamente pouco da Covid e exalta o golpe de 64. Não é? uhum. É mais um elemento, tem um cálculo aí do que ele vai dizer e fazer, né? Ele faz isso não na cerimônia, mas no pronunciamento, que é uma coisa muito pensada. Né? Pois é, eu queria assim, só completar a situação Sim, do da pessoa que necessitada diante disso. A escolha racional, ela faz efeito aí. Por quê? Olha, se eu identifico alguém como promotor do bem-estar da minha situação, é razoável que eu vote nele. Esse é um ponto. Isso faz parte da teoria da escolha racional. Se eu identifico alguém como promotor do meu bem-estar, essa pessoa tem grandes chances de receber o meu voto, o meu apoio e a minha consideração. Esse é um ponto. Depois aí vem, tá, o 7 de setembro, aumento da popularidade e o comportamento do presidente não muda. Mas aí a gente tem que se perguntar, né? É, existe talvez, né? Talvez a população ou parte dessa população queira ouvir exatamente isso, que essa pandemia não é isso tudo, que eles não vão morrer, que eles não vão adoecer, que eles não vão ficar desassistidos. Algumas pessoas querem de fato ouvir esta narrativa, ela é confortável para algumas pessoas. Ela é horripilante para nós que estamos aqui sabendo o que está acontecendo no mundo e o que já aconteceu e o papel que o Brasil está exercendo no desenvolvimento dessa pandemia. Mas para muita gente é confortável ouvir. Não é tudo isso. Não se apavorem. Ou alguma coisa no sentido, bom, golpe de 64, veja bem, nós que temos uma idade, né, um pouco mais avançada, vamos dizer assim, eu cresci durante a ditadura militar. Eu sei o que é ditadura militar. Eu também tive uma formação política para entender o que aquilo representava depois, né? Ah, você provavelmente também, as pessoas da nossa geração. Mas tem muita gente, os jovens, que não vivenciaram e que ouvem história. Então, se de repente alguém entra com uma contranarrativa, olha, não foi bem isso? Importa? Será que importa para quem não viveu, para quem não sabe o que aquilo representou na história do Brasil, ou não teve formação suficiente para entender o que aquilo significou? O negacionismo do presidente não é um problema. Não afeta. Afeta as classes intelectualizadas, afeta as pessoas mais velhas que já vivenciaram. Então, a gente tem que entender que não existe um público único no Brasil. sim. Isso nesse viés aí nós podemos juntar a questão das vacinas, não é? Ah, essas Pois é, questões. né? Porque do nada o presidente fez um discurso, inclusive depois de assinar um documento no início da pandemia, dizendo que todas as pessoas têm que se vacinar e tal. Agora ele diz, olha, mas aqui, quem não quiser vacinar, do nada, ele fez isso do nada. Quer dizer, ele não fez isso É de sempre tudo. graça. Por que, na sua opinião, ele fez isso? Não é? A que serve isso politicamente? Assustadoramente serve a um perfil da população extremamente conservador. Se a gente olhar a história brasileira, a gente chega na revolta da vacina do início do século XX. O negacionismo com relação à vacina não foi inventado pelo presidente Bolsonaro. Existe uma cultura política dentro do Brasil, uma cultura que é muito associada ao conservadorismo, né? E as classes populares, as classes mais baixas, que veem o Estado como um violentador da população,
que identificam e que podem, e aonde esse discurso ele não é tão estrangeiro quanto a gente pensa na ciência, a gente pensa nos cientistas, nas pesquisas e tal, mas algumas pessoas pensam simplesmente o Estado quer inocular em mim um vírus, e olha, veja o que acontece de ontem para hoje, uma reação adversa na vacina com maior popularidade, que estava dando, vacina de Oxford, vacina de Oxford é uma maravilha, é ela que vai ser aplicada no Brasil. Bom, ela dá uma reação adversa, se interrompe. Nós que somos, né, estamos mais afeitos com a informação o tempo inteiro, ficamos um pouco cabreiros. Imagina aqueles que já não queriam se vacinar, agora não vacina nem por nada. Fatal. Não é pequeno o público que recebe esse negacionismo com relação à vacina. Olha, você é livre, o Estado não pode te obrigar. A quem atende? Atende a popularidade dele. E essa popularidade, veja bem, a gente fica pensando que é um grupo pequeno da população, mas não. A tradição do conservadorismo no Brasil e reativa ao Estado, ela não é pequena. Agora, isso estava um pouco essa questão em relação à vacina, objetivamente, desse público conservador, estava um pouco, digamos, subterrânea, assim, uma coisa não dita e não feita também. As pessoas iam se vacinar. Agora, a gente viu aí uma notícia, não é, que saiu ontem, que tem um número assustador. Pela primeira vez em 20 anos, o país não bate metas das principais, coqueluche, aquela vacina que é coqueluche, eu não me lembro mais, mas são vacinas que todo mundo deu para as últimas gerações e tal, que é fundamental, né? Que as pessoas não estão tomando. Isso você diria que isso está só mostrando que essa coisa vinha crescendo, esse negacionismo vinha crescendo para se revelar? É alguma coisa nesse sentido? Eu não sei se ele vinha crescendo, estava adormecido. Estava adormecido, sabe aquele que está dentro do armário, esperando para ser acordado? O que acontece? Havia muita campanha. No Brasil sempre se fez, nos últimos anos, desde a redemocratização, muita campanha em prol das vacinas, campanhas de vacinação. Você viu campanha de vacinação desde que esse novo governo começou? Campanha de vacinação mesmo, massiva, de levar as pessoas, de dizer, olha, hoje é dia de vacinação e etc., e leve suas crianças. Isso é muito importante. É muito importante, assim como outras questões. Eu vou falar da vacina, porque é desse o tema que a gente está tratando. Mas é importante informar as pessoas do quanto é relevante, né, que protege as crianças, que não é uma ameaça à saúde das crianças, que qualquer reação adversa é muito pequena perto do bem que ela causa. Isso tudo é importante porque é campanha de esclarecimento. Quando um governo para de esclarecer a sua população, ela fica na ignorância. E aí o que prevalece é a ignorância que reside, né, numa grande massa da população e às vezes instruída. Eu não estou falando de ignorância escolar, não. Eu estou falando de ignorância no sentido de se apegar a determinadas crenças que não são necessariamente comprovadas e fazer disso um mote para a sua ação. E aí, nesse caso, por isso é que a gente viu, antes do discurso anti-vacina, quem sabe até o presidente não fez esse discurso com dados informando a ele que a população é resistente à vacina. Quem sabe ele não tem pesquisas de opinião que o informam isso. Então, o discurso dele acaba... Por isso, quando você fala do nada, parece mesmo para nós, do nada, de onde o sujeito tira uma conversa dessas, em plena pandemia, quando a nossa salvação é a vacina. Não é do nada. Existe informação circulando. Ele não tira isso de uma cartola vazia. Ele tira isso de uma cartola cheia de informação. Olha Cambridge Analytica, olha Steve Bannon. Existem fontes de informação e grupos que conseguem traçar o perfil conservador dessa nossa população e retirar. Da mesma forma, por que aumentou a violência contra a mulher? Porque o presidente é o Bolsonaro? Não. Porque se reduziu na sociedade um discurso que a violência contra a mulher é inaceitável, a violência contra a mulher, ou seja, que prega a igualdade de gênero, que, enfim, que promove a Lei Maria da Penha.
silenciou-se sobre tudo isso. Então, muitas pessoas que estavam se sentindo, constrangidas ou se sentindo assim, menos disponíveis para cometer uma violência de gênero, de repente, parece que está mais aceitável. Por quê? Porque parece que reduziu tudo isso ao racismo, a todo tipo de, né, a violência de gênero, a violência contra os homossexuais, todo tipo de desigualdade parece que se tornou aceitável novamente. Não é porque existe uma campanha a favor, é que parou, o discurso nacional parece que foi contrário a essas desigualdades, parece que foi interditado. E então aí fica fácil você colocar uma situação em que você vai ganhar popularidade com um grupo que estava escondido, ou pelo menos que estava, não sei se estava escondido necessariamente, mas estava aprendendo uma nova maneira de ver o mundo. E que de repente disseram para ele: olha, não, aquela maneira que você via antes estava certa. É que estavam te obrigando a ver de uma outra maneira. O certo é a família, o certo é a tradição. Só avançando aqui na nossa conversa, nós estamos falando desse movimento que busca popularidade, a ação do presidente e a percepção das pessoas. Vamos falar de outro movimento, que é o movimento de sustentação que ele busca, que é o movimento que ele fez no Congresso Nacional. Esse movimento começou mais ou menos no final de junho, não é? E ganhou mais corpo em julho. E agora, em setembro, há uma percepção de que está se consolidando esse acordo entre o Centrão, aqueles partidos que compõem o Centrão, não é? O PSD, o PP, o PL, enfim, o PP, inclusive, é o partido do qual o Bolsonaro é egresso, né? Mas, enfim, como é que você está percebendo esse movimento, essa organização, essa base de sustentação que o presidente angariou com essa aproximação com o Centrão? Então, o que a gente tem diante dessa situação o presidente entendeu que ou ele se respalda ou ele pode sofrer um impeachment, porque razões para o impeachment não faltam. Né? Existe uma pilha de pedidos de abertura de processo de impeachment na mesa do Rodrigo Maia, que ele ignora solenemente, mas que estão ali. Eles são uma ameaça. Eles chegaram a ser, digamos, houve um aceno nesse sentido. Olha, tem uma pilha. Então, eles estão aqui olhando para mim, né? E aí, o que acontece? No mundo onde você nega uma verdade consagrada nos livros de história, que é a ditadura militar, né? E você chama de revolução ou exalta a ditadura, torturadores e etc. Neste mundo onde isso não é esse discurso que nos parece absurdo não é interditado, a incoerência é o de menos. Quem aceita um discurso desse não questiona se o presidente está sendo coerente ou não. Ele está fazendo acordo com o Centrão porque ele precisa governar. E aí as pessoas que o apoiam vão aceitar, não vão ser refratárias a essa contradição. Isso é assustador, porque a gente fica pensando, a gente espera a coerência das pessoas, especialmente dos nossos representantes. E eles vêm fazendo isso desde a redemocratização. É importante ser coerente, é importante que nós tenhamos uma imagem de credibilidade junto à população. Isso foi feito exaustivamente nos últimos anos. E, de repente, chega um presidente e que diz: dane-se, não importa se eu sou incoerente, não importa que essa imagem, né, seja contraditória, desde que eu mantenha o meu apoio e reforce as minhas bases. As minhas bases, elas são radicais, veja bem, elas não são tão pequenas quanto a gente imaginava. E me parece que intolerância gera intolerância. Então, muitas pessoas que eram muito mais tolerantes com a diferença antes, hoje em dia estão se sentindo muito mais à vontade para colocar um discurso de intolerância. Não é que eles se tornaram intolerantes, mas existe um clima de opinião aonde existe um confronto de ideias e aonde, de repente, se tornou permitido ser intolerante. Então, assim, na contradição,
ele se aproxima por quê? Porque é necessário para que ele passe as medidas que ele precisa passar para agradar as elites econômicas. Para agradar as elites econômicas, ele precisa agradar as elites políticas. Ele entendeu, ou ele já sabia, mas estava esperando o momento certo, de que para que ele se mantenha no poder e talvez até alcance um segundo mandato, ele tem que fazer o jogo poder. Márcia, a gente está vendo assim, você falou que para agradar as elites econômicas tem que agradar as elites políticas. Eu fiquei pensando que nessa situação que está ocorrendo agora. Por exemplo, a reforma administrativa sofreu mudanças, mesmo antes, ela mal começou a tramitar e já sofreu estão falando em grandes mudanças daquela reforma que seria o desejo do ministro da Economia, que representa muito a voz e o desejo das elites econômicas, não é? Quem é que está pressionando no sentido de retirar, fazer aquela reforma administrativa menos draconiana? É o Centrão, que tem que responder às suas bases, não é? Então, aí entra o Paulo Guedes e essas forças que estão se digladiando aí. Como é que você enxerga, se você consegue ver o final dessa história, né? O Bolsonaro tão dependente dessa elite política do Congresso, né? Em contraponto à figura do Guedes, que representa a elite econômica e que votou no Bolsonaro. Exatamente. O conflito entre política e economia, ele existe, ele é uma tensão natural nas democracias e ele vai se apresentar em maior ou menor grau. Então, certamente, como eu disse, para que ele consiga agradar minimamente as elites econômicas, ele tem que negociar com as elites políticas. E, evidentemente, essas elites políticas representam muitos interesses que podem vir a ser afetados, seja na reforma administrativa, seja na reforma tributária. E é nessa tensão que o presidente vai jogar. Não é que ele não é exatamente um neoliberal adepto das fórmulas, ele talvez nem conheça muito bem as fórmulas do neoliberalismo, as fórmulas econômicas e etc. Não me parece uma pessoa que prega o liberalismo econômico. Não, ele fez uma escolha porque ali naquela escolha que ele fez tinha um apoio, né? E existe uma bandeira. Ele sempre disse que o Paulo Guedes, mais conhecido na época da campanha como Posto Ipiranga, vai lá e pergunta ali, né? Que esse assunto não é comigo. Economia não é com o presidente, mas política também não é, né? Parece. Eu não sei exatamente em que... mas ele é aquela figura que tem que... moldar essa política. E essa política é bizarra porque o personagem que a molda é também bizarro. E aí ele vai ter que administrar essas tensões, porque certamente ele não vai conseguir passar no Congresso a reforma tal como seria desejável numa cartilha neoliberal. Porque o Congresso tem seus interesses e representa diversos interesses que serão afetados. Ele vai ter que aí passar. Então, nesse sentido, eu não diria assim tanto uma fritura do Paulo Guedes. Eu não acho que o Paulo Guedes esteja surpreso que isso esteja acontecendo. Eu não sei nem se ele de fato... Surpresa, eu acredito que não mesmo. Eu não sei nem se ele tinha alguma esperança de que ele ia conseguir implantar o seu modelo de Chicago Boy aqui no Brasil, entendeu? Mas que ele vai tentar empurrar o máximo possível, ele vai. Por isso que ele não vai se ofender, nem vai ser fritado, nem vai sair do governo como outros fizeram. Você acha que não? Aí é uma outra questão, porque assim, o Bolsonaro tem largado bandeiras, não é? A bandeira do combate à corrupção, com o Moro, não é? da bandeira do combate à velha política, né? Ele fez esses movimentos. E agora, ele vai largar a bandeira do liberalismo, quer dizer, que foi uma bandeira de campanha, não é? Mesmo a gente sabendo que ele era um recém-convertido,
não é, de ocasião, mas ele Bem convertido, né? Vamos dizer. como é que sim, mas ele fazia o discurso, vamos transferir para o Guedes, que é o que entende tudo, e dar a ele né, o poder de decisão nessa cartilha liberal. Agora, como é que você acha que ok para o mercado, né? Assim, essa tensão aí, até que ponto o mercado está disposto a encarar isso, não é? E eu vi o episódio, a última do Bolsonaro, não a última, talvez a penúltima, dele fazendo um apelo patriótico aos empresários na questão do arroz e tal. Eu fiquei pensando assim, ele estava muito empoderado, não é? Ele me pareceu muito empoderado ao fazer com muita certeza do apelo que ele tem popular. Né? Eu queria que você comentasse os riscos dele com o mercado e esse aspecto também. Que o mercado não está satisfeito, não está. Que o mercado não está satisfeito, não está, a gente percebe isso. E não é só o mercado nacional, o mercado internacional e uma série de pressões de fundos internacionais ameaçando, né, deixar de investir no Brasil, seja na especulação financeira, seja em investimento concreto mesmo, por conta da Amazônia, agora o Pantanal, nessa situação dramática que a gente está vivendo. Então, assim, certamente a gente não pode dizer que os mercados estão hipercontentes com o que Bolsonaro está fazendo. Mas, diante da atual situação, acho que está tudo em stand-by. O que não pode é ele vai caindo as bandeiras, como você falou, né? Pegando o teu ponto das bandeiras que vão caindo. Se cair a bandeira do neoliberalismo, ele está frito. Esse é o ponto. Se ele perder o apoio das elites econômicas, ele vai perder também o apoio das elites políticas, que são sustentadas pelas elites econômicas. Os partidos, os políticos, eles dependem dos recursos para as suas campanhas e para o seu, né, das elites econômicas. Então, assim, desta bandeira, ele não pode abrir mão. Ele pode até encontrar um equivalente, né? Eu não sei onde ele achou o Paulo Guedes, mas talvez aonde ele encontrou o Paulo Guedes, ele possa encontrar alguém que represente a mesma bandeira. Estou falando do Marinho, né? No Rogério Marinho. Pois é. Então, assim, desde que a bandeira não se perca, né? Eu imagino que ele consegue se preservar, né? Porque aí não basta o apoio político, porque o apoio político depende do apoio econômico. Aí que tá. Essa relação, essa tensão que eu revelei antes, que eu né, chamei a atenção antes, ela ao mesmo tempo, ela é uma tensão que tem uma série de contradições internas, da mesma maneira que o campo político depende de defender determinados interesses para o seu apoio, para as suas bases eleitorais de apoio, ele depende também da satisfação de determinados setores da economia que o sustentam. Então, certamente se tornaria a posição do presidente muito mais frágil se ele perdesse o apoio das elites econômicas, isso sem sombra de dúvida. Como é que ele vai resolver? Como é que vai ser o desfecho dessa história? Realmente, a minha bola de cristal hoje ela está quebrada, não está funcionando direito. Mas vindo deste governo, pode acontecer qualquer coisa, né? Desde o momento que se elegeu lá atrás, todo mundo dizendo, não vai se eleger porque não tem base, porque não tem... Não, sim. Aí ganha, mas não governa. Ganha, governa, faz as coisas mais astronômicas que jamais se viu e continua no poder. Milhões de pedidos de impeachment e continua no poder. Ou seja, esse é um governo, no mínimo, surpreendente do ponto de vista da sua habilidade política, que parece ser zero, mas ao mesmo tempo consegue sair de um quadro de decadência para ascensão da popularidade. Então, assim, a imprevisibilidade é a matéria-prima desse governo. A propósito disso, nos próximos dias ele vai ser testado nisso aí, porque ele vai mexer com um público que lhe é muito caro, né? Ele vai ter que decidir se desagrada não só os evangélicos, mas os religiosos do Congresso que acabaram aprovando um projeto que, enfim, perdoa dívidas das igrejas, né? Dívidas passadas que não foram
com o governo federal. Então, isso deixa ele numa saia justa nesse sentido aí, não? Deixa numa saia justa, por quê? Porque ele, com isso, ele pode, de fato, estar ferindo, né, a lei de responsabilidade fiscal, ele pode ser imputado por uma série de crimes que seriam facilmente encaminhados para um processo de impeachment. Não que ele, né, ele vai concordar com uma medida que, enfim, fere uma série de princípios. Ele tem sido aconselhado a fazer isso para se preservar, não a sua imagem pública, mas se preservar de consequências, de fato, para o seu mandato. Realmente, afeta, porque não são simplesmente os evangélicos, que é a sua base de apoio principal, mas os religiosos em geral. Esse é um governo extremamente conservador e cuja pauta religiosa, a pauta da família, a pauta dos costumes, ela está o tempo inteiro mantida. Este apoio, ele é muito caro ao presidente. Então, assim, é muito difícil saber, mas ele pode se apoiar, como ele fez algumas vezes, em algumas medidas que ele vetou anteriormente, ele pode dizer, olha, na medida em que essa medida tomada pelo Congresso fere a lei tal, o artigo tal e etc., ela não pode ser mantida e por isso eu veto, não necessariamente ele. E aí com isso ele diz, não é que eu não concorde, eu até concordo, mas eu não posso agir de forma contrária à lei. Então, existem maneiras dele fazer isso, não sem desagradar o seu público, mas dizendo, olha, eu também tenho os meus limites, eu não posso aprovar qualquer coisa, desde que feito da maneira certa. Muitas coisas que foram vetadas foi bom. O Congresso não disse de onde ia sair esse recurso. A lei de responsabilidade fiscal não me permite aprovar, então veta-se, não necessariamente porque eu esteja contra a população. Não é nada disso. E aí, nesse caso, contra os religiosos ou contra as igrejas. Agora, só para a gente fechar, a gente foi nesse caminho para falar do que está acontecendo agora em cima do personagem central, Jair Bolsonaro, presidente da República, e a sua movimentação. Eu queria encerrar a entrevista perguntando em que medida o caso Queiroz atinge o presidente, levando em conta que o presidente está perseguindo a reeleição dele em 2022, desde o início do ano passado, né? E ele está em constante, permanente preocupação. O caso Queiroz vem se arrastando desde o final de 2018, teve aí um ápice recente com a prisão, né? E teve movimentos no Rio também, há suspeitas de que a família Bolsonaro tenta influir para a escolha do procurador-geral no Rio de Janeiro, tenta influencia a polícia, enfim, é o curral eleitoral, né? Enfim, é o espaço, o maior espaço de poder concentrado do presidente é o Rio de Janeiro. Então, eu queria que você comentasse o caso Queiroz e essa influência, essa busca de influência. Olha, eu vou tentar entrar com não é bem um conceito, porque é um termo que eu venho utilizando para descrever esse momento que a gente está vivendo, que é uma espécie de distopia democrática. O que significa? Nós temos instituições democráticas estabelecidas, né? Nós temos os três poderes, a princípio, independentes, eles estão funcionando, né, regularmente, obedecendo suas regras e sua lógica de funcionamento, mas na prática, o que a gente vê é uma interveniência de poderes sobre os outros poderes. Então, a gente vê o judiciário, principalmente, intervindo na esfera da política, o caso do Witzel, né? Não querendo, não estou levando em consideração a culpabilidade, não tenho os autos na mão, não sou advogado, não tenho formação no direito, não tem nada a ver com isso. Simplesmente, o papel é do legislativo, assim se dá nos procedimentos democráticos. O afastamento do governador é tarefa do legislativo.
cabe ao legislativo fazê-lo, assim como no caso do Crivella, o legislativo optou por não afastá-lo, né? Por não abrir um processo de impeachment contra ele. Então, existem tarefas e essas sobreposições de executivo sobre judiciário, judiciário sobre legislativo, elas, embora elas não, elas estejam ainda num caldo de informalidade, elas geram uma sensação de insegurança democrática, que é isso que eu estou chamando de distopia democrática. É democracia, tem cara de democracia, como é que é a história do porco, né? A feijoada tem nariz de porco, tem rabo de porco, tem pé de porco, mas não é porco. Então, essa é a cara dessa democracia que nós estamos vivendo. Então, quando você fala em Queiroz, eu não sei se ele é uma grande ameaça. Diante desta distopia democrática, eu não sei se ele chega a ser uma ameaça real. Porque se existe possibilidade de manipular o judiciário tem possibilidade de interditar uma investigação legítima, né, que deveria estar sendo conduzida independente de a quem afeta, se é o presidente da República, seu filho ou quem quer que seja, a gente está naquele universo onde é um universo de imprevisibilidade, de insegurança, que não é só uma insegurança jurídica, é uma insegurança democrática. A gente não tem previsibilidade dos comportamentos, nem do que nos vai acontecer. Em tese, o Queiroz poderia ser o calcanhar de Aquiles do presidente Bolsonaro. Mas só em tese, se a gente tivesse uma democracia de fato. Mas diante dessa distopia democrática, eu sinceramente não sei o que pode acontecer, né? Ele vai indicar agora, muito em breve, 2 novos membros para o Supremo Tribunal Federal. E ele vai contar com outros apoios ali dentro também. Então, eu sinceramente, diante desta democracia interditada que nós temos hoje, eu posso dizer isso com clareza, não é uma ditadura, nós não estamos num regime de exceção, mas ela é uma democracia interditada e absolutamente sobreposta, onde existem zonas de incerteza imensas e que a imprevisibilidade só aumenta. Um cientista político se coloca numa posição vendida de dizer, olha, eu não, isso aí eu nunca estudei, eu vou aprender com a história. Márcia, foi um prazer enorme falar com você. Mais uma vez, uma aula maravilhosa. Obrigada, Vivian. Foi um prazer para mim também. Leitura maravilhosa, assim, né? Muito clara, muito útil, necessária do que está acontecendo. Muito obrigada. Imagina, obrigada pelo convite.